Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos na página 425, em que logo depois da fundação do mosteiro em Toledo, nos primeiros dias, a princesa de Éboli manda chamar Santa Teresa urgentemente para conversar com ela, não é? Ela hesita, depois de uma revelação de Nosso Senhor e de seu confessor insistir com ela que ela vá, não é? Ela então segue para encontrar com a princesa, né? Na manhã seguinte, 30 de maio de 1569, a madre tomou lugar na magnífica carruagem da princesa. Acompanhavam-na a irmã Isabel de São Domingos e o carmelita descalço Frei Miguel Muriel. Seguiram o caminho de Madrid e aí, por qualquer motivo, e não obstante a pressa, Diana de Éboli, permaneceram 2 ou 3 dias em casa de Dona Leonor de Mascarenhas, no convento franciscano de Nossa Senhora dos Anjos. Foi nesta ocasião que Teresa conheceu 2 extraordinárias personagens que ocasionalmente se haviam acolhido ao hospício de Dona Leonor, um engenheiro e um pintor de retratos, que haviam deixado o mundo para se fazer eremitas, próximo de Pastrano. Um deles, Ambrósio Mariano Azaro, ou Ázaro, membro de uma rica e nobre família napolitana, fora colega de estudos de Tiago Buoncompagni, mais tarde Gregório XIII, e era humanista no mais completo sentido da palavra, porque o seu espírito curioso e versátil tão à vontade se achava em teologia como em engenharia, direito canônico ou ciências militares. O Concílio de Trento, a que assistira, enviou-o em missão de estudo à Polônia, então em grave risco de se perder para a fé. Catarina da Áustria, esposa de Segismundo II, nomeou o mordomo de seu palácio. Poderia ter feito um brilhante casamento se antes não tivesse decidido tornar-se cavaleiro de São João de Jerusalém. Quando se saturou da corte polaca, partiu para os Países Baixos, entrou ao serviço de Filipe II e conquistou a sua estima pelos serviços prestados na Batalha de São Quentino. Depois, acusado de assassínio, esteve preso durante 2 anos, enquanto não foi reconhecido a sua inocência. Veio então para a Espanha, onde Filipe, magnânimo patrono das ciências e das artes, o encarregou de proceder a investigações sobre a viabilidade de tornar a Guadalquivir navegável de Sevilha a Córdoba. Entretanto, Mariano colocara-se sob a direção dos jesuítas, fez os exercícios espirituais de Santo Inácio, e quando encontrou o famoso irmão Mateu, um eremita do chamado deserto de Tardón, próximo de Sevilha, decidiu trocar o mundo pela solidão da Serra Morena. Dali o chamou novamente o rei, em 1568, para dirigir o projeto de irrigação pelas águas do Toledo da Veiga de Aranjuez, estância de repouso real. Terminado esse trabalho, Mariano retirava-se ao seu eremitério quando se deteve em Madrid para visitar Dona Leonor e soube que a madre estava também ali.
vai ser um Ambrósio Mariano Azaro, né? O companheiro de Mariano era outro napolitano, de origem humilde, João Narduc, que muito novo entrara num convento de franciscanos observantes, mas que após uma peregrinação a Compostela e outra ao Cristo de Burgos, se havia feito eremita num lugar próximo de uma famosa imagem de Nossa Senhora. Quando a sua santidade atraiu as atenções, andou de eremitério em eremitério até que, por fim, em Córdoba, encontrou o Mariano Azaro, com quem tinha viajado da Itália para a Polônia e seguiu-o para o deserto. Mariano, por intermédio da princesa Joana, obteve para o amigo permissão para estudar pintura com o pintor favorito do rei, Alonso Sanches Coelho. Narduc sempre alimentara essa ambição e, depois de um ano de aprendizagem, quis retribuir os benefícios de Dona Leonor de Mascarenhas, pintando-lhe alguns retratos. Eis a razão por que se encontrava no hospício da sua benfeitora. Dentre esses dois soldados da fortuna, Teresa achou que Mariano, dotado de viva inteligência e ardente amor de Deus, era de longe o que valia mais. Tendo ouvido tais notícias sobre a vida que levavam, mostrei-lhe a nossa... Esse é Santa Teresa falando, né? Tendo ouvido tais notícias sobre a vida que levavam, mostrei-lhe a nossa regra primitiva e disse-lhe que, sem tanto esforço, podia guardar tudo aquilo, pois o espírito era o mesmo, e em especial viveria do trabalho de suas mãos. Disto fazia ele questão, dizendo-me que pela cobiça estava perdido o mundo, e os religiosos se viam desacreditados. Como eu era da mesma opinião, depressa nos pusemos de acordo sobre este ponto, e aliás sobre todos. Dando-lhe eu razões para o convencer de que poderia servir muito a Deus tomando o nosso hábito, respondeu-me que refletiria durante a noite sobre o caso. Já o vi quase determinado, e compreendi que era esta a causa de me ter dito Nosso Senhor, na oração, que eu ia para a casa maior do que o mosteiro das monjas. Que eu ia para coisa maior do que o mosteiro das monjas. Deu-me grandíssimo contentamento, parecendo-me que a sua entrada na ordem seria de muita glória para o Senhor. Sua Majestade, que eu queria, de tal sorte lhe moveu o coração durante a noite, que na manhã seguinte me chamou, já muito determinado, e até pasmado de ver em si tão rápida mudança por causa de uma mulher. Ainda agora me repete isso algumas vezes, como se fosse eu a causa, e não o Senhor, que tem poder para mudar os corações. Fecha aspas. Mariano não só entrou na ordem, como também fez esta doação do eremitério de São Pedro, próximo de Pastrana, que Rui Gomes lhe tinha oferecido, e que João Narduc, a quem ele lia de alto a regra, concordou que haviam ambos deparado com aquilo que há tanto vinham procurando. A madre passou a dispor do núcleo de mais um futuro mosteiro de frades descalços. Saiu de Madrid muito satisfeita e chegou ao seu destino no fim daquele mesmo dia. Pastrana era uma localidade de cerca de 1000 almas, atualmente conta apenas 700. O atualmente do William Thomas Walsh, vocês têm que imaginar que é sempre antes da metade do século XX, né? Então, Pastrana é uma localidade de cerca de 1000 almas, atualmente conta apenas 700, que habitavam em casas amontoadas ao longo de bem alinhadas ruas paralelas, a montante de uma fértil colina que descia para os campos verdejantes, onde os agricultores trilhavam ainda o grão à velha maneira mourisca. De todos os lados, Teresa avistava belíssimos jardins, aspirava a fragrância da novidade
e escutava vozes felizes de seres humanos, até que, subindo penosamente a ladeira do último cerro, a carruagem estacou defronte de um imponente palácio renascença com as armas dos Mendonça e dos Lacerda sobre o pórtico românico. Apearam-se e entraram. Tudo aquilo era magnífico. Mas Teresa ansiava por entrar na humilde habitação que lhe fora prometida, que dava para os famosos jardins do Palácio Ducal. O seu primeiro desapontamento foi saber que não estavam ainda concluídas as laboriosas alterações ordenadas pela princesa. Teria, pois, de alojar-se no palácio. Passaram assim 2 semanas. Enquanto isso, foram chegando as restantes monjas, Isabel de São Jerônimo e Ana de Jesus de Medina, Jerônima de Santo Agostinho e Jerônima de Santo Agostinho da Encarnação de Ávila. Mariana e Narduc não tardaram em aparecer, trazendo a licença do provincial para a fundação do 2º mosteiro de frades descalços. Foi de especial alegria o dia em que ambos receberam o hábito dos descalços no seu eremitério de São Pedro e na presença da madre e da princesa. Ouviram o eloquente Frei Baltazar de Jesus, um carmelita de Medina, dar-lhes as boas-vindas na qualidade de irmãos leigos da reforma que também ele abraçara. Quando se tornou famoso engenheiro, Ambrósio Mariano de São Bento declinou por humildade as ordens sacras e só veio a consentir em recebê-las decorridos 4 anos e a instância dos seus superiores. João Narduc tomou o nome de Frei Juan de la Miséria. A história recorda-o como autor do mais famoso retrato da Madre Teresa, que pousou para ele dia após dia, por obediência ao seu diretor espiritual e como penitência. Terminado o retrato, disse ela: Deus vos perdoe, Frei João. Pensar que depois de tanto ter sofrido, as vossas mãos me haveis de pintar de olhos remelosos e tão feia. Fecha aspas, por a Santa Teresa. Teresa demorou-se em Pastrana durante quase 2 meses. As caprichosas exigências da princesa ter-lhe-ão, porventura, feito parecer maior a demora, pois escreveu, abre aspas, aí passei cerca de 3 meses, com muitos trabalhos, porque me pedia a princesa certas coisas que não convinham à nossa religião, de modo que resolvi partir sem fundar, pois não era possível ceder. O príncipe Rui Gomes, com a sua extrema prudência e sensatez, conseguiu que a mulher chegasse a um acordo, fazendo eu algumas concessões, mais pelo desejo de ver feito o mosteiro dos frades que o das monjas. Compreendi logo quanto era importante, e os acontecimentos o provaram, fecha aspas. Esse mosteiro veio a ser, de fato, o mais importante da ordem em Espanha, e nele se realizou, durante 2 séculos, a maior parte dos capítulos gerais. Vocês vejam, então, que viagem proveitosa, né, de Santa Teresa, né, depois dela não ter inicialmente querido ir, né, e Nosso Senhor ter insistido com ela para ir, né. Uma das divergências entre a princesa e a sua hóspede foi suscitada pela velha questão do dote. Era óbvio para a madre que tão reduzida a população não poderia de forma alguma manter o convento no caso de as irmãs serem deixadas em absoluta pobreza, e suspeitava que a devoção da princesa duraria apenas até que o seu interesse fosse despertado por qualquer outra novidade. Assim, contrariamente ao seu hábito, Teresa insistiu na necessidade de fixar previamente um dote. A princesa pareceu escandalizar-se pela descoberta de espírito tão mundano e comercial numa pessoa de quem outra coisa não havia esperado senão milagres. Trouxera para junto de si as monjas
que viviam a primitiva vida carmelita e nada de imperfeito queria ver nelas. Uma atitude idealista, não pouco frequente entre pessoas emotivas, que se entregam a atividades religiosas por acessos, como um calmante para a consciência ou um alívio para as preocupações do próprio egoísmo. Quanto a virtudes alheias, não as admitia menos do que as heróicas. Isso é a princesa. Rui Gomes era, porém, mais razoável. Tornara-se famoso por sua habilidade em evitar conflitos graças a acertados compromissos. Deve ter se divertido bastante com o espetáculo da sua bela e animada Ana a dar lições de pobreza a uma freira que pouco ou nada comia ou dormia e era incapaz de pensar por um momento nas suas próprias conveniências. Também ele via que a madre tinha razão e não tardou a descobrir um hábil processo de fazer com que sua esposa compreendesse a razão de ser do dote. Foi um problema mais sério quando a princesa insistiu em fazer entrar no convento de Pastrana, como carmelita, uma freira agostinha, sua amiga, chamada Catalina Machuca. Com efeito, fizera-a vir de Segóvia, sem consultar a madre, e ficou altamente indignada quando essa se recusou a aceitá-la. Teresa recusava-se sempre a aceitar freiras de outras ordens, mesmo que fossem melhor talhadas para a vida carmelita do que Catalina Machuca mostrava ser. Também não estava disposta a permitir que alguém fosse embora a princesa de Éboli, escolhesse as suas próprias noviças. Frei Domingo Banhas, que regia a cadeira de teologia da Universidade de Alcalá, escreveu-lhe dizendo que ela tinha razão e que não deveria ceder em nenhuma circunstância. A própria princesa compreendeu a inutilidade de seus argumentos em face da opinião do homem que se tornara conhecido pelo melhor tomista da Espanha e não tocou mais no assunto. Catalina Machuca, porém, não aceitou tão amigavelmente a derrota. Jovem, instável e emotiva, viera para Pastrana no intuito de se associar com a santa num novo empreendimento de que já por toda parte se falava, e não tinha a menor intenção de ser despachada de novo para o convento agostinho, sem pelo menos se vingar do que considerava uma ferida mortal. A oportunidade surgiu quando ouviu dizer que a madre havia escrito um espantoso livro sobre si mesma. Deu a novidade à princesa em termos propensos a despertar nela um profundo e talvez mórbido desejo de o ler. A princesa pediu à madre que lhe emprestasse o livro de sua vida. Teresa naturalmente recusou. Escrever este último e introspectivo documento apenas para seus diretores espirituais. A princesa insistiu. Quando de novo a madre se recusou, resolveu ela meter o seu astuto marido de permeio. Talvez Rui Gomes tenha advogado a causa do bem espiritual que daí resultaria para a princesa e para a boa compreensão da reforma. Havia alguma razão que impedisse a princesa de ler um livro que tinha sido mostrado à duquesa de Alba? Este argumento resultou, porquanto Teresa deve ter pensado que nunca a princesa de Éboli consentiria em ser ultrapassada, fosse no que fosse, pela sua rival. Assim, embora receosa, emprestou-lhe uma das preciosas cópias que fizera de seu próprio punho, estipulando, contudo, que apenas o príncipe e a princesa podiam lê-la, com o que Rui Gomes concordou. Ana levou o manuscrito para o seu quarto, ou talvez para o jardim, e começou a manuseá-lo avidamente. Não é difícil de imaginar o eco das suas gargalhadas pelas acolchoadas paredes do palácio à medida que o seu olho solitário ia percorrendo determinadas passagens em que a madre, por ordem estrita dos seus confessores, tentava aprisionar o inexprimível sob os estreitos limites da escrita humana. Assim, por exemplo, a memória e o entendimento eram, abre aspas, como que pombas que, não satisfeitas com o alimento que lhes dá o dono do pomar, sem trabalho algum de sua parte,
vão ao outro lado buscar alimento e o acham tão mal que regressam ao pomar, indo e vindo, para ver se a vontade lhes dá algo de que gostem. Fecha aspas. E que grande pecador amado se confessava. Estava sempre a repeti-lo. E olhem para isto. Abre aspas. Muitas vezes permanecia como que fora de mim, embriagada com este amor, mas nunca consegui compreender como. Fecha aspas. Não tardou muito para que toda a gente do palácio, incluindo os criados e os pajens, tivessem lido o livro. Assim, aqueles escritos que viriam a ser venerados por santos e que levariam a comparar a sua autora aos padres da igreja, foram passando de mão em mão, entre gracejos, sarcasmos e gargalhadas impúdicas, por aqueles que nunca chegariam a compreender o sagrado esplendor da sua verdade. Tamanha incompreensão teria sido decerto penosa para a autora em quaisquer circunstâncias. Mas ser convidada para a casa de uma nobre dama e depois insultada, ridicularizada e traída na sua confiança era coisa que lhe cortava o coração, não obstante toda a sua grande experiência da instabilidade humana. Ela, contudo, não era de molde a deixar que os sentimentos pessoais, embora ultrajados, interferisse com a missão de que Deus a incumbiu. Completou os preparativos para o convento o mais rapidamente que pôde, e quando o Santíssimo Sacramento foi entronizado a 28 de junho, e os hábitos da reforma investidos às noviças, preparou-se para regressar a Toledo. A princesa não se opôs, inclusive ofereceu-lhe carruagem para a jornada. Até esta viagem se converteu numa fonte de embaraços, pois quando a madre chegou a Toledo, na tarde de 21 de junho, muitos populares observaram a magnificência de sua equipagem e o infeliz sacerdote tolo seguiu-o até o portão do convento gritando: "Sois vós a santa que engana toda a gente e viaja de carruagem?" E muitos outros insultos do mesmo nível. Então só vou conferir aqui, ela partiu. Ela partiu então em 30 de maio e voltou 28 de julho, né? Teresa escutava-o em silêncio, sem compreender que o pobre era demente. Voltando-se para outra irmã, disse-lhe: "Ninguém me apontou as minhas faltas tão bem como este homem." E não mudou de parecer quando lhe disseram que o infeliz tinha enlouquecido. Demente ou não, ele sabia que uma religiosa que professa a pobreza nunca deveria viajar com tão grande aparato. E a partir desse dia, ninguém conseguiu convencê-la a viajar de carruagem, desde que houvesse outro meio de o fazer. Contudo, com o instinto de uma boa madre superiora, mandou a irmã Isabel de São Domingos que regressasse a Pastrana na carruagem da princesa, fazendo-lhe notar que, se as coisas não corressem bem, fecharia a casa e enviaria as monjas para outro convento. Havia muito o que fazer em Toledo. As fatigantes negociações com os Ramírez, a organização do convento e a busca de uma casa adequada retiveram aí durante mais um ano. Eu vou continuar aqui a leitura porque está acabando o capítulo. Das inúmeras cartas que escreveu durante esse tempo, e estava permanentemente em comunicação com seus mosteiros de Ávila, Medina, Valladolid, Pastrana, Malagon e do Oruelo, e com vários amigos e benfeitores, não se encontraram mais de 12. As mais interessantes de todas foram escritas à sua irmã Joana e ao seu irmão Lorenzo. Para Joana, os 17 anos de casada com o pequeno, teimoso e ciumento Juan de Ovalle não tinham corrido modelarmente felizes. Teresa e se afligia com todos os problemas pecuniários da irmã, como se fossem seus. Devotava
a mais terna afeição ao seu sobrinho Gonzalito, agora pajem da casa do Duque de Alba, e mostrava-se muito ofendida porque, até 19 de outubro, não ter ainda recebido resposta dele a uma carta que ele havia mandado pelo inquisidor de Soto. Gonzalito, que andava pelos 14 anos, costumava censurá-la por, em tempos, de haver preservado a vida com as suas orações, afirmando que era dever dela rezar agora por sua intenção, uma vez que o impedira de entrar no céu quando inocente. Muito interessante isso aqui. Aqui está falando numa nota que Gonzalo morreu santamente em 1585, 3 anos depois o seu corpo foi encontrado incorrupto. Nesse dia 19 de outubro de 1560, Teresa escreveu a Joana, comunicando que o irmão Lourenço vinha das Índias a caminho da pátria. Tinha ido muito bem no Peru, onde desempenhava sucessivamente os cargos de regedor, tesoureiro real, vice-governador, capitão-geral e alcaide, né? Obtivera, igualmente, grande sucesso financeiro. Contudo, tinha se preocupado mais com a salvação dos filhos do que em amontoar fortunas, dizia Teresa, pois tendo eles ficado órfãos de mãe, trazia-os para a Espanha a fim de os educar. Isto eram, sem dúvida, boas novas para Joana, pois Lourenço poderia ajudá-la nas suas dificuldades materiais. Abre aspas, não vos dizia eu que, se deixasseis tudo ao cuidado do Senhor, ele tomaria conta de vós? E agora vou-lo digo outra vez, ponde nas mãos dele as vossas preocupações, e sua majestade fará o que entender melhor para vós em tudo. Fecha aspas. Acrescentava um post-scriptum, de sabor curiosamente feminino. Abre aspas. Abri esta carta do nosso irmão, quero dizer, ia abri-la, mas tive escrúpulos. Se nela houver alguma coisa a respeito de, mandai-me dizer. Fecha aspas. Permaneceu em Toledo até agosto de 1570. Lourenço não chegara ainda e isso constituiu uma decepção para ela. Quase no final de sua estadia, recebeu um aviso do Santo Ofício da Inquisição requisitando-lhe uma cópia da sua autobiografia. Alguém a denunciara. Mas quem? Não interessava. A sua consciência estava limpa e ela tinha pouco tempo ou vontade para recriminações. Sonhava com novos mundos a conquistar para a sua majestade. Então aqui nós terminamos o caso, né, da princesa de Éboli. O caso dessa princesa que queria fundar um mosteiro lá na terrinha onde ela tinha um palácio, né? E acabou sendo um mosteiro muito importante para o Carmelo, né, reformado de Santa Teresa, né? É muito interessante ver, né, como Santa Teresa, né, em seus contatos inevitáveis com a nobreza do seu país, né, ela se portava, né, como ela passava, né, por esses palácios, por essas casas, né, incólume, né, como que ela suportava, né, o interesse mesquinho, né, desse povo, né, que estava interessado mais nos milagres do que na personalidade de Santa Teresa ou do que na religião de Santa Teresa, né? Me lembra um pouco aquela passagem do Evangelho, né, em que Nosso Senhor é mandado, né, de Pilatos para
para conversar com o governador geral, né? E esse governador geral, ele só quer saber dos milagres de Jesus, né? Como que ele se porta nesse palácio, né? Certo? Quando pedem a ele fazer milagres, né? A corte toda reunida, aquela corte devassa, né? E ele simplesmente fica calado, né? Então, como era da própria constituição da santidade de Santa Teresa, né? Sofrer, né? Essa convivência, né? E tirar dela grandes coisas, né? Como foi, por exemplo, o encontro com aqueles dois homens, né? Lá na casa daquela outra leiga, né? Dona Leonor Mascarenhas, e ela se encontra então com Ambrósio Mariano Azaro, que simplesmente foi colega de colégio, né, do Tiago Buó Companhe, que ia se tornar Gregório XVIII, né? Gregório XIII, desculpe. E também do outro homem, né, João Marduk, e que eles vão fundar mais o segundo convento de frades descalços, né? Um deles já tinha sido fundado por João da Cruz e o Antônio, né? O frade meio, e agora o outro, né? Convento que ela vai fundar com esses dois, né? Essa viagem então foi muito proveitosa, embora embaraçosa para Santa Teresa, né? E a gente vê a futilidade desse ambiente de nobreza, né? Mas, né, pelo caso do livro dela, né? Que foi lido como se fosse uma literatura profana, né? Foi lido como se fosse um romancezinho renascentista, né? Vocês vejam como que os homens podem deixar passar riquezas imensas pelas mãos e não verem o valor disso, né? Essas pessoas estavam entre as primeiras pessoas do mundo a lerem a autobiografia de Santa Teresa. Imagina. Tinham pouquíssimas pessoas no mundo até então que leram essa autobiografia, né? E eles rindo, se divertindo, ou enfim, fofocando, né? Nesse palácio, né? A respeito desses escritos, né? E aqui no final a gente vê que a Inquisição ainda não tinha desistido de Santa Teresa, né? Eles pediram então a cópia do manuscrito, né, de Santa Teresa, do Livro de Sua Vida. Então, nós terminamos aqui o capítulo, né? Estamos aqui à beira de começar a ler o próximo capítulo, que está na página 437, Salamanca e Alba de Tormes. Tá certo? Queria agora ouvir, se houver, o comentário de vocês sobre esse trecho agora lido hoje. Professor, Sim, me chamou a atenção justamente essa parte que o senhor acabou de comentar, né, daquela Catalina Machuca, que insistiu tanto, né, com a nobre lá que lesse a biografia de Santa Teresa, né? E eu estava esperando, na verdade, que o tiro saísse pela culatra, no sentido de que, ao ler aquela biografia, essa nobre aí se tocasse
e desse um passo em termos de conversão, de modificar a própria vida e tal. Mas não, né? Ela não fez proveito nenhum. Não. Endureceu o coração. O que faz a gente pensar, né, que realmente Deus Ele quer a nossa colaboração para a nossa salvação, né? É preciso que a gente seja receptivo, né? Dócil. Que a gente se abra a essas coisas, dócil, né? Então, assim, porque às vezes a gente lê algo, né? Ou a gente passa por algo quando a gente tá nesse processo de conversão, que vai até o final da nossa vida, mas a gente dá um passo nesse processo, a gente acha que a gente vai poder comover ou sensibilizar no bom sentido, né? Convencer os outros, influenciar outras pessoas, mas se não, é como o Evangelho diz, né? Se a semente não cair em terra fértil, essa preciosidade, como o senhor nos chamou a atenção, né? Essas pessoas foram das primeiras a ler essa biografia. Isso não adianta nada, né? Cai no meio do pedregulho e não faz, não floresce, né? Não frutifica. É impressionante isso, porque a gente, o nosso olhar, que está um pouquinho mais voltado para... A gente tem feito um esforço, né, de se abrir a esse tipo de influência boa, né, que é da palavra de Deus e daqueles que Ele mandou para nos auxiliar nisso, que são esses santos, né? A gente acha estranho como que essas pessoas não se deixam tocar, né? Mas é assim mesmo, né? Pois é. Infelizmente. Pois é. Então, essas coisas, essas pequenas vislumbres, me deixam realmente impressionados, né? Não com as pessoas que não se tocaram, mas comigo, né? Quantas vezes eu não me toquei pelas coisas que me aconteceram, pelos livros que foram colocados na minha mão pela graça de Deus, né? E nunca eu esqueço daquela passagem de Herodes, né? Com Jesus Cristo na corte dele, né? Que ali o que mais me... Eu já falei isso muitas vezes, né? O que mais me impressiona, o que é a coisa mais tremenda que ocorreu ali, é que Jesus fica em silêncio, né? Ele não emite uma palavra em frente a Herodes e sua corte, né? Eu imagino como é que era essa corte, né? Então ali é o Criador do universo, é o nosso Criador, o Criador de Herodes e da sua corte, né? Aquele que mantém todas as coisas em existência, aquele que criou o céu e a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, estava diante de uma criatura sua, e ele percebeu que nenhuma palavra seria suficiente para resolver nada ali, né? Aquelas suas criaturas, não sei se a gente pode interpretar isso assim, né? Mas eu pelo menos sinto, né? Aquelas suas criaturas estavam perdidas. Ele, o Criador delas, nada podia fazer para salvá-las. Elas estavam danadas em vida, né? Então, é assim, para Deus chegar a um ponto desse, né, é preciso que nós desçamos uma escada, um abismo muito escuro, né, porque Deus não tem o hábito de desistir da gente, né?
E aí eu volto a essa princesa, né? De Éboli. Riquíssima, poderosíssima, não é? Teimosíssima. Não é? E ele estava colocando na mão dela um livro de Santa Teresa, um dos livros mais excepcionais escritos na face da Terra, para ver se ela, enfim, percebia alguma coisa, né? E ela preferiu fazer fofoca com o livro, né? Ao invés de aproveitar, né? O livro, né? Passava lá lendo o livro nas suas poltronas, né? Maravilhosamente acolchoadas, né? E não via o quão importante era aquilo que estava na frente dela, né? E a pessoa que estava lá na frente dela, imagina, ela poderia ler esse livro, não é? Ela poderia discutir com a autora do livro essas coisas. Certamente Madre Teresa ia discutir alguma coisa com ela, se sentisse a boa vontade dela, né? Ela poderia ter uma oportunidade que nós, hoje, só podemos ansiar, porque nós não temos isso, né? Ler o livro de Santa Teresa, Libro de sua vida, ao lado da Madre Teresa, com a oportunidade de conversar com ela sobre o livro, com a possibilidade de uma conversão total da alma dessa princesa. Talvez até essa princesa entrasse como leiga num mosteiro que ela tinha fundado, né? Ficasse ali. Enfim, imagina todas as possibilidades que se abririam se a alma dessa princesa, né, se abrisse de alguma forma, se tivesse uma fresta para que a luz entrasse, né, na alma dessa princesa, né? Imagina a oportunidade que essa princesa perdeu, né? E todos em volta dela, né? Porque se ela desobedecesse o acordo que ela fez com a Madre Teresa, mas pelo menos ela tentasse converter toda a entourage dela no castelo e promovesse reuniões com a Madre Teresa para, enfim, perguntar a ela coisas, dúvidas sobre o livro, que maravilha que não seria, né? Pois Deus pôs isso na mão dela, dessa princesa, né? E disso não resultou nada. Aliás, disso talvez tenha resultado essa denúncia que foi feita no Santo Ofício sobre esse livro. Talvez tenha sido alguém, ou a própria princesa, ou alguém do círculo dela que tenha denunciado a Santa Inquisição sobre esse livro. Quem poderia denunciar esse livro se pouquíssimas pessoas tinham lido, dentre as quais só padres e confessores, etc., além dessa entourage da princesa de Éboli, né, e o seu marido? Muito provavelmente foi alguém desse círculo, né? Então, ao invés de aproveitar, né, ao invés de ler com atenção e aproveitar a Madre Teresa lá, a autora do livro, talvez eles tenham feito essa denúncia ao Santo Ofício, né? Que tristeza, né? Que tristeza. E professor, como que é perigoso isso, né? Uma pessoa numa posição assim de destaque na sociedade, quando ela toma uma posição, quando ela se mete a dar opiniões, quanta influência ela pode ter ao redor e quantas almas ela pode colocar em perigo.
Da nação, Então, assim, ele me fez pensar até assim, nesses influencers aí, esse povo de Instagram, de YouTube, se coloca às vezes numa posição de levar outras pessoas o abismo que eles estão. Exatamente. Eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo. Não tem. Quão arriscado isso é para a própria alma deles. Quão isso os agrava, se torna um agravante, né? E como que a gente deve pensar nisso também, o cuidado que a gente deve ter, né, ao... Dar opiniões. Isso. E eu, outro dia eu estava ouvindo uma pregação que aquele Dom Henrique Soares fez para uns retiro de padres. E ele falando com os padres, com aquele sotaque dele de nordestino, não sei, eu acho que ele era alagoano. Filho, não se mete a fazer isso não. Você está estudando direito? Depois que acabar a aula, você não pode ir para a lanchonete da faculdade, sentar com as duas moças, não. Ou você tem que ter uma postura de padre. Você tem coisas que você não pode fazer. E aí, eu transportando aquilo para minha própria vida, né? Aquelas coisas que nós somos, né? Católicos, principalmente, né? Que vão à missa tradicional, que as pessoas da nossa família sabem, né? Onde a gente frequenta. A gente tem que ter muito cuidado, casados. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, porque... E fala. Porque a nossa conduta, ela pode influenciar outras pessoas de uma maneira escandalosa. E influencia, né? Pois é, a gente tem que ter muito cuidado, né, professor? Pois é, Ana Paula, mas isso faz parte dos deveres de Estado. Sim. Né? E que até pouco tempo eu não sabia da existência. Por exemplo, o dever de Estado, dever de Estado de uma mulher casada, ela envolve muitas coisas. Ela envolve os exemplos, ela envolve a postura, ela envolve a conversa, os termos usados. Não é só os deveres da casa, ou com os filhos, ou enfim, mas é o dever também de... É o tal apostolado do exemplo, né? Sim. Então, e os homens também, enfim, todo mundo tem deveres de Estado que são multifacetados, né? Isso aí que você falou. Esse tipo de coisa é tão importante numa catequese, né? Que houvesse uma catequese a esse respeito, né? Isso fica... Fica meio deixado de lado, né? Catequese é com o seu maridão aí. Pois é. Lá na nossa catequese teve duas sessões lá sobre os deveres de Estado. Inclusive, assim, aquela coisa que foi escrita... Bom, uma dessas eu tirei aí desse livro, né, do Catecismo de São Roberto Bellarmino, e que ele é repetido depois, praticamente a mesma coisa, que tem um livro também de Santo Antônio Maria Claret, que também, por sua vez, foi reescrita também pelo antigo bispo do Grão-Pará, Dom Macedo. Assim, já li uma breve biografia dele também, um bispo extraordinário. A região do Grão-Pará incluía praticamente a Amazônia inteira. Tem até um texto dele no livro, né? Sim, e assim, são coisas que para a pessoa, hoje em dia, do século XXI, de ler aquilo, parece que você está lendo alguma coisa assim, do tempo do Abraão. Mas são coisas eternas, né? São os princípios de Deus que não vão cair de moda nunca, mas as pessoas acham como se fosse uma coisa completamente alienígena ao escutar esses negócios, né? Principalmente no que refere, por exemplo, assim, muitos dos jovens, né, que não têm noção nenhuma, e até para arrumar a própria cama seria um dever de Estado, né? Não conviver com certas pessoas, tem lá tudo direitinho, também com as mulheres casadas, homens casados também, não conviver com certas pessoas, comerciantes, empresários,
cada estado com o seu. E sem contar que muitas vezes Deus os coloca em estados, né? O estado de enfermo. Então, agora você não está mais... Né? Vai lá pro banco, que agora você não joga mais aqui, sua função está lá no banco. Né? Tá na Série B. Isso, vai pra Série B, vai ser treinador, vai ser o que for, mas você não vai jogar ali naquele campo agora. Né? Então, se você é um enfermo, então quais são os deveres de estado do enfermo? Até no enfermo tem um dever de estado. Tem, em todo estado da nossa vida. Não é? E já posso aproveitar e colocar meus comentários rapidinho? Claro, claro. Você já roubou a palavra da Ana aí? Já roubei a palavra da Ana. A Ana vai querer falar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Pois é, achei interessante porque esses santos fundadores ou reformadores, eles passam imensos apertos, porque justamente eles querem muitas vezes restaurar o antigo rigor da ordem, né, ou dos seus fundadores, ou então adaptar certas circunstâncias, né, que não foram exatamente fundadas para aquilo, mas se tornam assim uma ramificação até bem-vinda, dependendo da época, né, das circunstâncias da igreja. Então, a gente caminhando as dificuldades de Santa Teresa aí. Uma coisa interessante é que Deus suscitou essa vocação entre uma nobre, porque Santa Teresa não era filha de qualquer um, né, que também no interior. Uma pessoa com habilidades diplomáticas, né, e nobre, para poder justamente lidar em grande parte com essa nobreza, né, que foi auxiliar dela. Né? Se fosse um pobretão que não tivesse acostumado com isso, talvez a nobreza esnobasse essa pobretona pelos próprios modos, assim, ver que uma pessoa, vamos dizer assim, uma classe inferior, entre aspas, né, uma pessoa mais simplória, ou não, às vezes poderia justamente por essas qualidades atrair a benevolência deles, né? E interessante também que eles estão essas discussões entre os dotes, entre o modo de sustentar os mosteiros, os conventos, né? Na própria regra beneditina, lá diz também que os monges que vivem do trabalho do suor do próprio rosto, que são os verdadeiros monges, né? Igual os monges do deserto que eles faziam o seu cesto para vender na cidade, trocar por sal, farinha, comprar um pão. Porque geralmente o pão também não era diferente, né? Esse tipo de pão que a gente come hoje, é uma enganação de pão. Né? Ou então viviam do arrendamento das terras que eles às vezes ganhavam, eram doados para eles, né, pelos nobres, ou eles chegavam num lugar, terra de ninguém. Cultivavam, né? Cultivavam, cercavam. Isso. E com o tempo eles começavam a atrair as pessoas tinham de trabalhar, né? Então eles falavam, não, você pega essa terra aqui, e o arrendamento era aquele sistema que a gente tinha até algum tempo atrás, né, do meieiro, terceiro, né? Tipo, uma parcela da sua produção você dá pra gente com pagamento. Isso é o senhor e o servo na Idade Média era assim. Exatamente. A gente ainda manteve, tem até um livro do historiador. Tem até hoje, né? Esse é um contrato que você pode fazer hoje, até hoje. Até hoje existe. Existe. Tem um historiador que diz que nas Américas, né, esses sistemas medievais, eles perduraram bem depois da extinção deles na Europa, né? E a gente, por isso que tem esse efeito inercial medieval na cultura, na nossa cultura. Nossa, mas esse negócio de meieiro, cara, é muito comum. Isso aqui em Minas, no interior de Minas, você viaja. É demais. É demais. É demais. Porque a pessoa não tem como pagar em dinheiro. O cara que cria gado na terra do outro. Isso, que planta milho na terra do outro. Nossa, mas isso é muito comum. É demais. E até aquele próprio Evandro Pontes, ele falou uma coisa interessante, que ele, pelas circunstâncias assim, econômicas, justamente por causa, né, desse modus vivendi aí do medieval, ele crê que essa divisão da clássica histórica do fim da Idade Média com a conquista de Constantinopla é questionável, que ela pode ser puxada até a Revolução Francesa, inclusive. Muitos modos medievais ficaram perambulando, né, pelas culturas. Isso. Né? E esse próprio historiador americano, inclusive, ele era consultor do Departamento de Defesa americano, ele fazia uma análise assim, das regiões, análise histórica.
geopolítica e tal, para poder oferecer para esse pessoal o que você vai esperar, que tipo de gente você vai encontrar lá, o que você vai esperar em termos de política para colaborar ou reagir às políticas intrusas americanas, né, nos vários países do mundo. E esse trecho que ele colocou da América é exatamente isso. Ele falou que ficava impressionado que como isso ainda perdurou muito na própria mentalidade das pessoas na América hispânica e também portuguesa, na América Ibérica. E outra coisa, o senhor até falou ali, né, do ouro da leitura, né? A gente tem que perceber sempre o ouro das causas segundas. Às vezes a gente está distraído e perde, não é só dos livros, né? Os livros são também causas segundas, né? São, aí. Tudo que cai na sua mão, filhinho. Cai na mão uma preciosidade que cai na sua mão, seja ela livro, seja ela uma oportunidade de fazer alguma coisa, ou um dinheiro, ou qualquer coisa. Né? Um comentário de alguém. Um comentário, poxa. Verdade. E depois você tinha falado ali também da parte que o pessoal usava a religião como uma espécie de narcótico ali para né, sair da tristeza, e às vezes tem gente que permanece nisso, né? Mas também tem gente que usa esse sofrimento que ele está tentando anestesiar, vamos dizer assim, para também servir como trampolim para uma conversão, uma simplificação, embora muitas vezes a pessoa permaneça naquele patamar de superficialidade ali, né? E às vezes a gente via isso também quando a gente frequentava as paróquias modernas, né? Como gosta de dizer um padre nosso, e obviamente a missa nova. Muita gente só ia lá só para se alegrar, por isso que a gente não aguentou, porque esse excesso de alegria desvirtuava o que seria de a missa, né? Na verdade é uma falsa alegria, né? Porque uma falsa alegria. Um estímulo. Um estímulo sensorial, assim, para poder te desviar da verdadeira agonia que a pessoa vivia, sendo que nunca ensinaram essas pessoas a realmente, né, usar essa cruz, como diz um texto que eu estava lendo até do Santo Afonso, né? A cruz se torna mais leve quando a gente a abraça. Isso é uma citação de Santa Teresa, inclusive. Mas era isso, professor. Chega por hoje. Não, bom demais. O senhor desenvolva o que o senhor achar melhor, então. Muito obrigado. Obrigado a você, meu cara. A Giovana levantou a mão aí. Salve, Maria. Salve. Eu estava lembrando, quando o senhor estava falando do interior, né? Pessoas cultivando na terra dos outros, me lembrou daquelas sociedades do purgatório, né? Que uma pessoa cultivava na terra do outro, mas aí essa terra estaria nas mãos da igreja. Aí ela dizia, pode cultivar aqui, mas todo dia você tem que rezar pela alma de uma pessoa. Né? Pois é como pagamento, né? Tendo seu sustento, né? Tirando seu sustento da terra. Não, isso é uma... É bonito isso, né? Porque o nosso estado eu não sei se... Certamente o Brasil inteiro tem isso, né? Mas a gente vê isso no interior de Minas, mas assim, demais, né? Dizem, inclusive, tem estatística que fala que a produção agrícola brasileira depende muito desse sistema. Que assim, os grandes donos de terra alugam a terra, fazem esse tipo de estratégia para a produção da agroindustrial brasileira. É impressionante isso no Brasil. Isso é muito legal. Verdade do purgatório, porque quem mencionou outro dia foi o Michael Jones. Isso é muito interessante. Que está sempre tratando da parte da economia, né, católica.
Então, da justiça, do uso da terra, essas coisas, aí ele mencionou isso. Não, isso é sensacional. É um tipo de pagamento pela terra, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo está preparando o seu caminho para o céu, né? Você paga as duas coisas, né? Quando a economia se gira em torno de valores católicos, tem isso, né? Uhum. É isso aí. É só isso que eu queria mencionar aí, que eu lembrei. Falou, grande Giovana, obrigado. O Felipe está falando aqui em Cruzeiro funciona muito assim, conheço vários arrendamentos, né? Meieiro, isso é muito legal. As guildas, por exemplo, né? Só comentando um pouco o que o Márcio falou, as guildas medievais, que eram sistemas de cooperativa, né? As cooperativas hoje, elas se inspiram, né, nas guildas medievais, né? Toda cooperativa, inclusive bancária e produtiva, e etc. Mas as guildas, como guildas, por exemplo, funcionaram em várias regiões da Europa até do século XIX, final do século XIX. Por exemplo, tinha guildas na Inglaterra. Né? Tinha algumas regiões... Na Alemanha a reforma destruiu tudo, mas em algumas regiões da Espanha, etc., tinha guildas, né? Até o século XIX. Então, o sistema medieval foi sendo destruído pouco a pouco, né? Mas ele ainda sobrevive por alguns resquícios, né? Dele até hoje, né? Porque são coisas do bom senso, né? Da coisa natural, da realidade do mundo, né? Então essas coisas acabam se preservando por bom senso, por docilidade à realidade, por funcionar na prática, na realidade, né? Muito interessante, realmente. Então, mais alguma observação, gente? Então, estamos na página 437. Amanhã, se Deus quiser, retornaremos a ela. Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.